Toda terça às 19 horas, aqui na TV Câmara, a gente conversa sobre questões de vida, trajetórias de vida e as escolhas de cada um. E a ideia é que a escolha e a trajetória de cada um possa servir de motivação para que você discuta também como você está conduzindo os seus dias e que essas trajetórias possam colaborar com um mundo melhor. Hoje nós vamos falar sobre exercícios físicos, alongamentos, flexibilidade e opções relacionadas à ginástica artística, um universo dentro de um país de bolas e chuteiras muito distante da realidade da maioria das pessoas. Para isso está conosco a técnica em ginástica artística de Bauru, Débora Cristina Muzeca Lanzetti. Uma pergunta do programa, o seu está bem definido aqui nos nomes. De quem é o sobrenome da mãe e do pai aqui? Muzeca, da minha mãe, de origem ucraniana, e Lanzetti, do meu pai, de origem italiana. Você acha que tem algum sentido essa mistura aqui naquilo que você faz no dia a dia? Ah, eu acho que sim. Todo significado. A Ucrânia, a Rússia tem muita força no esporte da ginástica artística. São potências realmente muito boas. Tem uma disciplina, uma garra que eu aprendi com o meu técnico russo. Você logo aos 5 anos foi apresentado de forma até formal à ginástica artística e deu sorte no período de, exatamente naquele momento, em 1995, ter técnico bielorrusso aqui ingressando um trabalho na cidade. E tem isso no seu DNA, como a gente apresentou. Isso fez diferença na sua trajetória? Fez toda a diferença. A rigidez dos treinos que ele passava para nós fez com que eu me tornasse uma pessoa realmente muito mais forte. E é isso que eu tento passar para as minhas alunas hoje. A disciplina do russo, a determinação, a garra, supera qualquer coisa, supera medo, supera todos os limites, supera dor. E para ser um campeão a gente precisa superar muitas coisas. E é isso que eu passo para minha equipe, eu tento passar o máximo que eu posso. Agora você só tinha 5 aninhos. Tenta falar para a dona Cristina, né? Desculpa, a dona Silmara, sua mãe, e para o seu Fábio, que vai pegar a pequena Débora e levar ela para um técnico e dizer tudo isso nessa faixa etária. Como é que você acha isso no horizonte da cabeça dos pais? Minha mãe sempre me apoiou. Minha mãe sempre achou que para eu crescer na vida, realmente era através do esporte. Nossa vida não era fácil, nós éramos realmente muito pobres. E minha mãe precisava me tirar daquela vivência de sofrimento, porque eu ia ser uma criança muito mais propensa a coisas ruins do que a coisas boas. E ela precisava me tirar daquele mundo. E o jeito que ela achou, isso foi através do esporte, através do balé, através de uma natação, da capoeira. Mas aos 3 eu queria fazer ginástica. Às 3 você falava? Aos 3 anos. E você se recorda? É que é um período recordo. Muito difícil de memorização para alguns. Eu me recordo. O que te chamava a atenção nisso? Eu me lembro das Olimpíadas que eu via na TV e eu pedia muito para minha mãe fazer ginástica e vi uma menina fazendo uma estrela na rua. E aí eu falei para ela que queria fazer aquilo porque era aquilo que eu ia ser. E ela foi atrás disso, só que só pegavam crianças com 6 anos. E eu insisti muito. E com 5, eu passei num teste da prefeitura e entrei. 3 meses depois, eu já era da pré-equipe do bielorrusso, que ele fez uma seletiva da iniciação e me escolheu para ser uma das atletas dele. Lá na escola russa, assim como em outros países europeus, esse tabu em relação à idade não existe. Não existe. Tanto que já tem... como tem... o Brasil tem cultura do baby class no balé. Balé de bebezinhos, mas não tem em outros esportes. Às vezes na natação, vai fazer a natação com os pais, o bebezinho aprendendo a mergulhar, mas não na ginástica, é muito difícil, porque a ginástica é um esporte muito complexo, muito difícil, de muito impacto, de muita força, muita flexibilidade, exige muito da criança. E não é uma cultura do brasileiro isso, exigir tanto da criança. A gente fala de forma bastante leiga num outro horizonte, lógico, fora da questão do esporte de alta performance, que criança nasceu para brincar. Se ela nasceu para brincar,
De novo, volta a questão dos pais para te aguçar aqui, exatamente para transferir isso para eles. Mas eu vou pegar meu bebezinho, minha bonequinha de 3, de 4 anos e vou submeter elas àqueles fundamentos, àquela disciplina. Então, meus pais, minha mãe me apoiava mais. Meu pai achava um pouco de absurdo aquilo. Mas não É uma questão tinha. cultural a ser Exatamente. rompida, a ser discutida. Mas era o meu querer. O pai quer ver o filho feliz. Essa é a principal função dos pais, fazer o filho feliz. E eu queria muito aquilo. Então, mesmo meu pai não concordando, ele tinha que aceitar. Então, quando eu precisava ir, estava chovendo, então ele me levava. Quando eu não podia, eu ia sozinha. Com 8 anos, eu andava sozinha. Eu andava a pé, 12 quilômetros para ir, 12 para voltar. Você me contava que você é hiperativa. Com quanto tempo a tua mãe sacou isso, ficou claro para ela? Quando eu tinha 1 ano e meio, minha avó colocou uma cadeira no vão do corredor para não correr no corredor, para não correr. E eu tive meu primeiro ataque nervoso. E aí retardou todo o meu processo de desenvolvimento. Legal. Então foi aí que falaram, ela é hiperativa e ela teve uma crise nervosa. Porque ela foi presa e ela queria correr e não deixaram ela correr. No teu caso, os esportes acabaram sendo uma tentativa de porta É um tratamento, de né? saída disso. Foi um tratamento. Tá. Adiantou para você? Olha, amenizou bastante. Hoje eu consigo dormir. Bastante. Hoje eu sinto a necessidade de dormir, na verdade. Você tinha dificuldade de dormir? Muita, nossa. Eu ficava acordada 24 horas se deixasse. É correta a associação automática? Vou sempre me colocar no papel de leigo, lógico, para aprender também, de que esporte é igual a fadiga, a exposição do corpo, enfim, o estado biológico, chamado relógio biológico, acelerado, metabolismo, cansaço e sono melhor? Ao final da etapa ou não necessariamente? Depende muito do atleta e da modalidade. Se for de realmente alto rendimento, que é o que exausta, porque a gente tem um nível intelectual, corporal, psicológico estressado o tempo todo. E isso leva à fadiga total. Vamos falar um pouquinho com a Débora atleta, antes da técnica. Quando você não acorda bem, às vezes a gente não acorda bem, por alguma razão você tem algum problema, o corpo não reage bem? Não reage bem. Acorda com dor de cabeça, lenta. Tá chateada com alguma coisa. Ou realmente chateada, ou aconteceu uma tragédia na família, mas isso abriu as portas do ginásio, acaba. Dentro do ginásio é como se fosse outra pessoa. Eu sou técnica dentro do ginásio. Eu sou profissional. Eu tô ali para ser mãe, pai, psicóloga, nutricionista, fisioterapeuta, enfermeira. Você tem que levar em conta todos esses elementos. Todos esses elementos. Eu sou 1001 dentro do ginásio, porque são todas elas dependendo de mim. Você trabalha com faixa etária de 3 a 14 anos. Isso. Aí já tem a ponta de lá com a ponta de cá, 2 universos bastante extremos. A criancinha que está lá, vão ter os mais mimadinhos, os super protegidos, os pais que vão querer ser um pouco mais rígidos, enfim. Uma gama de variedades de comportamentos e questões de perfil psicológico. E na outra ponta, os rebeldes. Sim. Como lidar com isso? A ginástica não tem... eu vivi isso como atleta, mas a ginástica é um esporte tão disciplinador, que a criança acaba não atenuando isso. A de 14, ao invés de ser rebelde, ela se torna prestativa, proativa. Ela vê a que está chegando como um experimento dela. Ela se vê como um espelho. Então ela fala, eu não posso agir errado, porque senão a pequena pode se espelhar numa coisa ruim. Então é isso que eu passo para elas. A mais velha ajuda as menores. E assim vai indo. Sempre que estão saindo da iniciação para uma pré-equipe, da pré-equipe para uma equipe de competição, ela tem essa função. Você tem que auxiliar. Porque na minha geração, quando atleta, meu técnico fazia com que nós competíssemos entre uma e outra. Isso não era saudável, apesar de que nós queríamos vencer a todo custo. Tanto em equipe quanto individual. Eu passo isso para as meninas também, porém, eu ensino elas a se amarem e se respeitarem. E não, mesmo competindo entre si, que isso seja uma competição saudável, para que não se torne rixa.
Você entendeu? Nessa fase da primeira infância, então até antes, que vai até os 7 anos, né? Segundo a questão das normas e divisões de tempo, espaço de desenvolvimento humano, o que se dá para uma criança? Porque não vai ficar, não vai fazer carpado mortal. Não. Nós iniciamos com preparação, elas iniciam com a imitação. Nós iniciamos com uma fila no aquecimento, elas são sempre as últimas, porque elas têm que copiar as da frente. Ok. Então a gente não vai exigir dela a perfeição do movimento, vai exigir que ela execute do jeito que ela conseguir. E a gente vai falando. Ao longo do tempo já vai corrigindo algumas exatamente. questões. Olha, essa cabeça não pode ser assim, olha, não pode colocar a mãozinha assim, olha, a perninha tem que estar dura. E aí, com isso, ela vai, sabe, ganhando o feeling da coisa e automaticamente vai fazendo certo. Com quanto tempo você começa a inserir, fora da correção dos fundamentos e movimentos, então, algumas técnicas, passos, enfim, coreografias? A criança com de 3 a 6 anos não pode ser tão exigida quanto a menina de 14. Isso é fato porque a pressão vai fazer com que ela espane. Ok. Ela tem que amar o esporte, ela tem que pedir para vir treinar. Ela amando isso, a gente começa a falar, ó, não é assim, não é assim, é assim. Mostra, pega, molda a criança do jeito que a gente quer que ela faça, do jeito que tem que ser feito. Então a gente falou, ó, esse é o exercício. Aí ela vai tentar fazer. Ela vai cair muitas vezes, só que tudo é muito protegido com colchão e tal. E as meninas motivam elas a fazer, vamos lá, e conseguiu, todo mundo bate palma, sabe? Como lidar com a frustração de um movimento mais difícil numa determinada etapa do tempo que você percebe, pô, ela não vai conseguir? Pode acontecer. Pode acontecer. Aconteceu assim, já na equipe de competição, eu tenho 3 meninas que são realmente tops do meu grupo de treinamento. É normal num grupo ter aqueles que se destacam Sim, mais. Assim. Elas realmente são muito boas. Elas estão comigo há 2 anos já. Então elas são praticamente minhas filhas. Elas são o meu trabalho, entendeu? Ok. E chegou numa competição, ela ganhou todas as medalhas de ouro e na outra não ganhou nenhuma. Uma competição perto da outra? Foi coisa assim, ó, uma no sábado e outra na quarta. No sábado ela tava no auge, ela era ouro, nossa, eu vou ganhar. Era o dia dela. Chegou muito confiante e aí ela não esperava cair num exercício. Ela se abalou, não conseguiu voltar ao equilíbrio e perdeu a competição. Para ela foi o fim. Ela chorou e voltou muito melhor. Ela voltou confiante, ela falou, não, vou me concentrar porque agora eu vou ganhar, porque eu estou confiante. Mas você lidou com um aspecto emocional. Sim, em cima da cabeça dela, que a gente chama de inteligência emocional. Eu cheguei nela e falei, olha, chama Carolina, ela é o máximo, ela é muito esforçada no último grau, ela pode cair de cabeça 30 vezes, mas se na 31ª ela ficar em pé, ela sai chorando de alegria. Ela chora de frustração de não conseguir. Não tem que tomar cuidado com esse extremo também? Mas ela chora de alegria porque conseguiu. Entendo. Você entende? Pra ela é tanta emoção conseguir, porque é muito difícil, que pra ela se emociona. Então, na hora que elas conseguem fazer durante a competição, eu quero chorar. De tanta vontade, porque eu sei o quanto ela lutou pra aquilo. Você se envolve emocionalmente muito? Muito. Eu sofro junto com elas. Quando elas ganham, quando elas perdem, quando elas caem, quando elas se machucam. Pra mim é como se fosse comigo. Que idade é velho pra ginástica? É uma palavra dura, mas estou usando um sentido simbólico aqui. Se falar assim, tenho 10 anos e quero começar a ginástica e nunca fez nada, essa criança é velha? Pode fazer ginástica, mas não para efeito de competição, alta performance. Sim. É muito relativo. Ou a Daiane começou com 12. Isso, boa, bom exemplo. Só que ela tem a raça que ajuda ela a ser potente, forte e ter tônus muscular. É muito difícil a gente encontrar uma criança com 12 que realmente seja a potência nacional. Porque isso você vai desenvolvendo nessa preparação também, que vai chegar lá na ponta, chamada memória celular, o corpo, a adaptação. Desenvolvimento muscular de uma criança de 10 é muito difícil, porque geralmente a de 10 que nunca fez nada e não tem a genética de ser flexível ou forte, vai sofrer demais. É muito sofrimento. Vou aproveitar e te perguntar sobre isso.
É impressionante como tem uma dificuldade, uma diferença gigantesca entre capacidades de flexibilidade e alongamento entre uma pessoa e outra. Eu, por exemplo, sou curto nos movimentos. E eu vejo gente do lado sem fazer exercício no dia a dia, pegar a perna e colocar na cabeça. Eu nasci flexível. A minha genética é ser flexível. Minha mãe muito flexível. Eu me lembro quando pequena, a gente na cama brincando de fazer ponte. Você dobra eu e o corpo, ela. Põe pra... Eu e ela, minha mãe fazendo ponte. Minha mãe tem problema de coluna, você entendeu? Mas ela fazia ponte, sempre fez esporte, meu pai sempre jogou bola, sempre gostou de dançar. Então, você entendeu? A herança genética tá ali. Okay. Eu gosto muito de dançar, eu gosto muito de fazer esporte. Não todos. Gosto muito de ginástica, Mas do lado quem não artístico. tem, pode desenvolver ou não vai conseguir atingir esse mesmo patamar? Vai desenvolver sim. Com muito mais esforço, com muito mais sofrimento, porque vai doer. E se parar, vai regredir 30 vezes mais rápido do que uma Esticar pessoa o melhor. corpo dói. Dói porque tá contraído. E para liberar aquela musculatura vai ter que chegar num limite que você não vai aguentar. Então você tem que suportar pelo menos 10 segundos daquela dor todos os dias para você conseguir melhorar um pouquinho. Débora, tal qual a ciência, a alimentação, os padrões de alimentos, a ciência de tempos em tempos apresenta novas teorias. As pesquisas, e muito mais na medicina, fazem essa função naturalmente. E a ideia não é nem contradizer o que foi dito, mas às vezes descobrir algo novo em cima daquilo que foi estabelecido. Complementar. Fiz esse preâmbulo para aproveitar o seu lado de formação em educação física, para dizer o seguinte: o que você pensa sobre um estudo recente da USP, tem mais de um, mas eu me fixei em um, que questiona alongamento antes dos exercícios relacionados à performance. Você acha que ele só tem função em sessões ou separadas ou pós-treinamento? Eu acho, no meu conhecimento, na minha vivência de ginástica, o alongamento é primordial. Para a sua, sim. É primordial. Sem um alongamento, como você ganha amplitude para poder correr, por exemplo? Você precisa de uma amplitude necessária para fazer uma passada correta. Então, é primordial. Preparação do corpo. É quase um preventivo, eu digo. É um preventivo. Alongar é um preventivo. Se você não está alongada e faz um exercício de força e flexibilidade, você vai acabar se machucando, porque aquela musculatura não estava aquecida o suficiente para aquela força daquele movimento. E aí vai acabar lesionando. Vou falar com os sedentários agora. Você faz um treino mesmo para as crianças, essa é a regra da rotina do dia a dia, de 4 horas. 4 horas. O cara que não consegue ficar 1 hora na academia, certamente está com a boca aberta agora, mas para criança já. Criança. E são aí? 4 horas por dia. Equipe principal treinam 6 vezes na semana, independente. Só um dia de descanso. Só domingo. Só que se tiver feriado no meio da semana, treina também. Treina também. Até no dia da competição? No dia da competição. Não tem esses intervalos de, vamos treinar mais nesse período, uma semana antes da competição, diminuir a carga. Não. Ela tem que estar no ponto ótimo sempre. Sempre. Ela tem que estar na competição como se fosse um treino. É isso que a gente passa para as crianças. O que você diria sobre a chamada ditadura do corpo, do biotipo, do biofísico para a ginasta? Eu estou, lógico, querendo falar aqui, tirando toda a carga de qualquer pré-conceito, gordinha pode fazer ginástica, aquelas mais robustas? Alto rendimento é complicado. Tudo que é alto rendimento é complicado. Tem um perfil, então? Tem que ser baixa, tem que ser forte, tem que ser flexível, tem que ter as pernas retas, alinhadas, você tem que ser um perfil estético alinhado para a ginástica. Se for só compridona também não dá, muito alta? E geralmente as hiperestendidas também podem. Aquelas que têm as hiperextensões nas articulações. Mas são arriscadas, porque como é um esporte de muito impacto, as hiperestendidas sofrem por estar tendente a ter mais lesões do que a outras. Né? Vou juntar 2 altas performances, essa aqui muito, muito distintas, a pena que não está aqui do lado, mas as pessoas vão fazer o raciocínio de imaginação na cabeça. A gente gravou com a Mari Casimiro aqui, ela é do
de alta performance, o Campeonato Paulista disputando a Liga de Vôlei, enfim, 1,80 m e não sei o quê, quase 90, aliás, baixo para a estatura. Na outra ponta, apesar de ser alta, longilínea, ela não serviria para ser sua atleta. Não, assim, ó, é muito complicado lidar com altura e com peso na ginástica. 2 fatores. Ginástica é impacto. Se estiver acima do peso e você cair de uma paralela de 2 metros, que seja 1,80, fazendo um exercício de giro, você não vai cair no chão com, sei lá, 60 quilos. Vai fazer você a vai continha cair da com 80. física. Você entendeu? Então, não há joelho que aguente, não há tornozelo que aguente, não há quadril que aguente. Não é porque você é gordo que você não pode fazer, é porque é arriscado. Tá. E o alto é complicado por quê? Porque na ginástica são 4 aparelhos: salto, paralela, trave e solo. A trave tem 5 metros de comprimento e 10 centímetros de largura. Para quem tem 1,80 m, geralmente vai calçar 39, 40. E o pezinho de 10 centímetros vai ficar muito difícil para ela. Conseguiu entender? É por causa das dimensões dos aparelhos que complica a estatura. Por isso que não, por acaso são as pequenininhas. Exatamente. A paralela tem 1,80 m. Se a pessoa tiver 1,82 m, como que faz? Tá. Quanto você tem de altura? Eu tenho 1,65 m. 1,65 m. Para ginástica tá passando um pouco? Não tem nada a ver? Quando eu parei de fazer ginástica, eu cresci 30 centímetros. Eu parei de treinar 4 a 5 horas por dia. Então, aí veio todo o desenvolvimento. Veio a menstruação, veio os 30 centímetros de altura. 12 anos é um referencial médio aí para a questão Estou usando o parâmetro que a gente falou antes de gravar do futebol. Fala 35 é velho, está no fim de carreira. Olha, são exceções que conseguem ficar mais tempo do que isso. Tem uma ginasta, Oksana Suchovitina, é complicadinho o nome dela. E ela se aposenta nas Olimpíadas agora, do Rio de Janeiro, 41 anos. Você lida com alguma alimentação específica, até para a orientação dessas crianças? Aí tem as fases de desenvolvimento dos pais lá, que não estão no mundo da ginástica, a maioria, e as suas alunas, só para eu entender. oriento. Na hora que... Eu tenho alunas gordinhas também, mas elas emagrecem muito rápido, muito rápido. Mas na hora que chego eu falo, eu já pergunto, vocês querem o quê? Vocês querem treinamento ou vocês querem lazer? Se for com lazer, é com outra professora. Comigo é treinamento de verdade. E aqui vai ter que estar disposto a seguir uma alimentação saudável, parar de tomar refrigerante, parar de comer comida gordurosa, fritura. O doce, diminuir totalmente. Se for numa festa de aniversário, é óbvio que elas vão comer um pedaço de bolo, mas não vai comer 1 quilo de bolo, vai comer um pedaço. Se comer 2 pedaços, não vai comer as coxinhas, entendeu? Você concorda que tem pai que vai olhar e fala, nossa, que loucura, eu não vou botar minha filha Claro nisso. que acha. Tá olhando o outro horizonte. Eu já tive teste, já foram meninas de 6 anos fazer teste comigo, que a mãe aos prantos na arquibancada. Meu Deus, a minha filha tá com sede, faz 40 minutos que ela não bebe água, chorando. E aí, como que lida com uma mãe? Porque aí o problema não é a criança, é a mãe. Você tem que explicar. Aí eu sento e converso com a mãe. Aí eu falo, olha, você não pode ser assim. Você tem que ser forte pra ela. Porque se você chora na arquibancada, o que ela vai achar? Que você tá sofrendo, ela não vai querer fazer. E fazer um esporte é bom pra sua filha. Fazer ginástica, assim como em outros esportes, significa lidar com uma certa dose de sofrimento, que está atrelada à superação, a você atingir níveis em escala de exercícios e de dor também. A ginástica, eu acho que é top 1000 em dor, de todos os outros esportes. Porque assim, se você for comparar a ginástica com natação, de natação é muito difícil. Comparar a porque ginástica aquática até, aquela que é dentro d'água. Só que assim, a ginástica aquática ainda você tem um desgaste maior, mas aeróbio. Agora assim, como nadador comum, natação normal, o que acontece na natação? O máximo que pode acontecer é você não conseguir bater o tempo ou se afogar. Ter uma cãibra e normal. E na ginástica? Na ginástica você pode quebrar um braço, quebrar um pescoço, quebrar uma perna, ter uma fratura exposta, ter uma luxação, ter um rompimento de um ligamento. No futebol do clube também, né? Em outra escala, mas por coisas bobas. Na ginástica, não. Na ginástica você faz exercício. Se você não tiver aquele raciocínio rápido
de 3 segundos antes de cair no chão, falando, meu Deus, vou morrer, você realmente vai se lesionar. E a ginástica tem esse raciocínio muito rápido. Errei, tô perdida. Elas falam automaticamente, no meio do movimento, me perdi. Elas param de fazer o que estão fazendo e caem sentada. Elas conseguem, é que nem gato, jogou, ficar em pé. É assim. É assim. É muito raro uma ginasta se machucar em um movimento complexo. Porque aí ela está completamente concentrada. É muito mais fácil ela torcer um pé andando do que fazendo a ginástica. O corpo acaba atingindo um nível de perfeição quando você assiste aqueles movimentos que você fala, poxa, como ela conseguiu muita fazer concentração. aquilo? Nós ensinamos um movimento fragmentado. A gente faz o educativo, ó, você tem que fazer isso com o ombro, agora você tem que fazer isso com o quadril. Agora você vai saltar, fazer o ombro e o quadril. Salta, faz o ombro e o quadril e carrega a criança. O corpo vai fazendo um condicionamento natural entre mente e corpo. Exatamente. E você vai pensar para executar. É isso que a gente ensina. Você pensa para executar. Se você não pensar, não vai existir o movimento. Eu quero fazer isso. Sente a perna. Faz a menina fazer aquilo que você está fazendo, manipulando ela com a mão, de olhos fechados. Está sentindo? Tô. Não está sentindo? Não, não estou. Então faça para sentir. Qual a relação que também acontece nos outros esportes, sobretudo de alta performance, de vício da adrenalina com a repetição diária de 4 horas de treino? Existe um vício. Lógico, 20 anos nessa vida de ginasta, eu como, bebo e durmo ginástica. Eu durmo, sonho com treinos. Tem dia que eu tô dando treino e falei, gente, não tá dando certo isso, o que tá acontecendo? Eu vou dormir e fico pensando naquilo. Aí eu sonho, é o subconsciente trabalhando. Tive uma ideia brilhante durante o sonho, eu falei, nossa, não acredito que eu esqueci isso. Sabe, coisas que vêm, que você esquece, que vêm durante o sono. Mas olha, eu vou dizer para você, isso também acontece na música, na hora de compor, enfim, na hora de fazer um texto, acontece em outras ações do corpo, da cabeça, do movimento. Às vezes... Você tem insights que a gente chama, exatamente, é como se fosse aquele estalo, fala, nossa, era isso que estava faltando. Aí chega no outro dia, tudo sai perfeito, sabe? Fala, nossa, era aquilo que estava faltando e a gente não conseguia lembrar. Eu durmo muito fácil e sonho muito. Eu sou hiperativa até dormindo. Tudo que eu vivo, eu relaciono com ginástica, porque ginástica realmente é o que eu sou. Não tem como separar mais. Então já vou perguntar, que eu ia deixar para um bate-bola rápido para a fase seguinte. O que te desliga? Ginástica. Do simples fato de eu não estar fazendo nada dentro do ginásio, eu estar sentada dentro daquele ambiente, sentada no meu solo, sentindo aquele cheiro de chulé, de poeira, já me tranquiliza. Aquilo me deixa calma. Eu tive 3 semanas de férias ano passado, para esse ano. Foi pra mim, eu cheguei na primeira semana, que legal, tô descansada. Na segunda semana, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Mas aí você tem a hiperatividade pressionando eu tava na praia. o relógio biológico. Eu tava na praia. Por que eu tava preocupada com o que fazer? Eu queria ir lá. Ai, meu Deus, e as meninas? Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Desesperada. Eu não via a hora de voltar pra treinar. E as meninas são assim durante o ano todo. Acabou o treino no sábado, eu chego em casa a 1h, 1h30, geralmente. 2h30, Dé, vamos treinar amanhã? Elas mandam mensagem querendo treinar, elas querem treinar. A ideia não tem nada pra fazer em casa de domingo, é um tédio, vamos treinar. Abre o ginásio, vamos treinar de noite. Falar sobre o outro horizonte. Os pais que deixam seus filhos sem fazer nada o dia inteiro, na frente de tablet, computadorzinho, não tem nenhuma atividade, um horizonte completamente diferente desse que a gente está falando aqui. Isso, de certa forma, não te angustia? Eu acho absurdo, né? Eu acho um absurdo. Com o mundo do jeito que tá, que não está fácil para ninguém, deixar um filho dentro de casa, comendo, engordando e infartando aos 17 anos, isso é muito cruel para uma criança, entendeu? Para mim, qualquer esporte, seja qual for, é melhor do que um videogame. O videogame não é a chave para uma sociedade melhor, entendeu? Para mim, eu acredito fielmente que é o esporte que vai mudar a sociedade brasileira, vai tirar a criminalidade daqui.
Vai tirar. Eu sei que você está quase 100% ligado com ginástica, mas eu estou tentando descobrir alguma coisa em você, até por uma questão do perfil pessoal, que está fora desse horizonte. Nem que seja leitura, música, não, enfim. Sim. O que você faz não sendo a técnica, a ginástica, não rodando isso na tua cabeça o tempo inteiro? Eu danço, eu faço jazz, faço contemporâneo. Não deixa de ser muito diferente. Alguns amigos meus, a gente se encontra, às vezes dentro do ginásio mesmo, depois do horário de treino, para fazer cheerleading, que é animação de torcida. Ah, que legal. Eu participei da seleção brasileira de cheer. E não consegui ir para o Mundial junto com eles, porque a gente teve que se separar e todo mundo voltou para o Rio e eu fiquei em Bauru. Tá. Mas isso me diverte. Dançar, danço forró com o namorado. O que falta em Bauru para a ginástica? Apoio financeiro. Equipe multidisciplinar. Mais técnicos capacitados. E é isso. Pessoas que realmente queiram investir no esporte. Não só como renda, não só como pensar no esporte como lucro. Pensar em investir em pessoas, entendeu? Investir numa criança que pode realmente se tornar um cidadão de bem, que pode disseminar o esporte para outras crianças mais tarde. Porque eu faço isso não pelo salário que eu recebo, mas pelo amor ao esporte mesmo, porque eu acredito que a ginástica pode mudar a vida de outras crianças como a ginástica mudou a minha vida. Ela transformou a minha vida da água para o vinho. Qual é a função, o peso ou o aproveitamento das técnicas de respiração em relação à ginástica? O ginasta geralmente não sabe respirar. Não sabe. Que pode parecer uma contradição. Exatamente. Nós realmente, às vezes, não nos damos conta que nós fazemos a apneia para fazer alguns exercícios. Isso é realmente muito ruim. Mas, no alongamento, já existem técnicas de respiração para alongamento. E eu tento passar isso para as meninas. Respira e aí eu alongo elas. Eu faço técnicas de alongamento manual. Eu faço a tração do músculo com a mão para fazer com que o alongamento seja menos dolorido para elas, porque realmente é doloroso. Elas são muito contraídas, são muito fortes, entendeu? São crianças que você olha, são todas tonificadas, tem a barriga tanquinho. Que criança hoje, com 11 anos, tem uma barriga tanquinho? Não tem. Você não tem receio da ditadura do tanquinho também? Não tenho, nenhuma. Porque a ginástica, depois que elas param, elas simplesmente vão ter um corpo bom. Elas não vão ser marombadas para sempre. Aliás, você está falando da questão da marombada. Em ginástica não tem nenhuma relação com hipertrofia, que é diferente de outros esportes. Né? Não. Mas é ao contrário, é o peso do corpo. Peso corporal. Nós trabalhamos somente com peso corporal. Às vezes trabalhamos com uma menina em cima da outra, mas para fazer uma panturrilha, tranquilo, mas isso é exceção. Não são todos os treinos. Nós fazemos, por exemplo, um treino de sábado. Nós iremos fazer um treino diferenciado. O equilíbrio entre flexibilidade, alongamento, peso, carga, aí tem relação com o corpo. Aquilo que ele se suporta por causa das lesões também. Nós fazemos coisas com sobrecarga se for preventivo. Fazemos com alguns terabands, fazemos com algumas garrafinhas de areia para evitar lesões em ombro, em punho. Faz com teraband no pezinho para não ter lesão no tornozelo. Porque é o que mais lesiona, né? Para quem não acompanha a prova, que movimentos são obrigatórios? Só para a gente fazer uma passagem de um dado aqui, numa prova, por exemplo. Elementos em um aparelho só ou quais aparelhos? Então aí já tem que dividir bastante. Escolhe um. Assim, são 4 aparelhos. Salto sobre a mesa, que na nossa categoria é salto reversão, que é o salto obrigatório. Nós somos da categoria obrigatória até 14 anos. E o outro salto é livre. Nós podemos escolher qualquer outro salto do código e fazê-lo. Esse é o nosso regulamento. Tem sentido falar que punho, ombro e virilha são os mais afetados nessa relação de no feminino, estresse físico? Tornozelo, virilha, punho e ombro são os mais
Os mais lesionadinhos ali. Mas são coisas rápidas de se curarem, que não é aquela lesão, meu Deus, fiquei um mês sem fazer. Não, é aquela dorzinha, sabe? É um dia com uma faixinha, no outro dia ela já passa uma pomadinha, pomadas milagrosas, sabe? Aquela que a gente compra aí na tia. Fala, olha, passa como sara na hora. Ai, nossa, sarou na hora. É mais psicológico a dor do que realmente existe. Claro que existem as lesões sérias. E isso a gente tem que trabalhar com muito cuidado, porque se a gente não souber cuidar de uma lesão séria, vai se agravar e a menina pode parar de treinar por causa disso. Precisão de movimentos. Como... É a nossa busca, né? Diária. A gente busca a perfeição, todo santo dia, em todos os elementos, até durante a preparação física. A preparação física deve ser executada com perfeição para que o corpo esteja pronto para fazer os elementos perfeitos. Você tem um estágio natural de divisão de tempo, de aprendizado, até chegar no estágio de competição. Tem um referencial de idade para ápice? Geralmente, o auge da atleta é dos 12 aos 15. Porque assim, nós treinamos uma atleta, vamos pensar no Brasil, dos 6 anos, dos 5 aos 8 a gente treina uma atleta, porque com 9 ela inicia a competição. Então com 9 ela tem que estar fazendo tudo. A série completa do obrigatório, de todos os aparelhos. Ela tem que estar fazendo tudo perfeitamente. Então são quantos anos de treinamento de uma menina só para ela chegar com 9 anos perfeita? No mínimo 4 anos, mínimo. Dos 9 aos 14, mais alguns anos, treinando para ser boa. Então, ela vai treinar dos 9 até os 14 para ser livre, vai treinar movimentos da categoria livre. Então, ela treinou até os 9 movimentos obrigatórios, que ela já tem a base perfeita, porque o obrigatório é a base do livre. Chegou dos 9 ao 14, ela vai treinar livre, mas vai competir obrigatório. Dos 15 para frente, ela vai ser livre e vai treinar somente livre. O que a Débora tem da dona Silmara? Perseverança, a garra, força de vontade, vontade de vencer. O que a Débora Cristina tem do seu Fábio? Vontade de dançar, alegria, humor e gosto de comer. Gosto muito de comer. O que é disciplina para você? Disciplina é respeitar o limite do próximo e superar os próprios limites. A ginástica, para você, é quase um sinônimo de relação de vida, naturalmente. Não é nem um exagero falar isso. A ginástica, para mim, é o ar que eu respiro. O sangue que corre na minha veia e a comida que eu como e a água que eu bebo. Exatamente isso. Tudo que eu sou por causa da ginástica. Obrigado, a gente conseguiu fazer você ficar sentada aqui um tempo falando da hiperatividade. Tremendo tudo. E falando sobre o horizonte da tua vida no dia a dia. Eu não fiquei falando do currículo aqui, mas para quem não sabe, desde a pequena menina de 5 anos lá em 95, se eu for ficar passando a folha que está na minha mão, vocês vão ver que ela, nas etapas da ginástica, passando por vários jogos regionais, você teve a resposta natural daquilo que você se dedicou e daquilo que você ama. Isso está visível na conversa com você. O que significam jogos regionais para você aqui no interior? Jogos regionais, a gente se prepara o ano todo para ele. Para mim, significa a concretização do esforço durante os treinos. Então, a gente vai receber nos jogos regionais aquilo que a gente merecer. Assim, nos jogos abertos também. E nossa meta não é somente regional ou jogos abertos. Nós queremos mesmo poder participar de um paulista, poder federar essas crianças, competir num brasileiro e representar o país. Esse é o nosso objetivo. É o objetivo de um técnico. Qualquer técnico não quer ficar somente no amador. Eu quero fazer delas campeãs. E isso precisa de muito tempo hábil e financeiro para a gente conseguir fazer isso acontecer. Porque vontade nós temos, só não temos oportunidade.
entendeu? A gente treina muito para conseguir, muito mesmo. Elas estão comigo há 2 anos só, somente 2 anos. E para treinar uma atleta, lembra que eu disse que precisava de 4 anos? Sim, 4 horas por dia. 4 horas 6 no dias por mínimo, né? semana, no mínimo. Só que elas estão comigo há somente 2 anos. E com apenas 1 ano e 11 meses de treino, elas hoje já são, na categoria delas, a 4ª melhor cidade do estado. Então, elas treinam muito, elas querem muito. Elas não estão indo treinar todos os dias porque o pai força, não, porque elas querem. Elas vão chovendo, doentes, elas vão treinar doentes. Isso não é força de vontade? Isso não é querer vencer também? Elas estão lá todo santo dia, treinando e se doando por aquele esporte. Elas querem ser da seleção, tanto quanto eu quero que elas sejam. Por isso que esse trabalho está dando certo. Parabéns. Difícil definir outra expressão para o teu trabalho e para a tua trajetória. Obrigada. Eu agradeço por estar aqui, poder contar um pouco do meu trabalho, da minha vida. A ginástica realmente é minha vida. Eu acredito muito, não só na ginástica, mas que o esporte vá mudar o Brasil. Isso tem que ser mudado rápido, porque se nós investimos em esporte, o Brasil vai crescer muito mais do que se investimos em reabilitação. Muito obrigado. Hoje nós conversamos no Câmara Livre com Débora Cristina Muzeca Lanzetti, da ginástica artística aqui de Bauru. Até o nosso próximo programa.